Mas, exemplo, seu cônjuge precisa saber. Como que você quer sonhar e o seu cônjuge não sabe? Não existe isso também. Não existe o marido sonha em ter um carro e a esposa sonha em ter uma moto. Não tem como. Os sonhos precisam ser os dois no mesmo propósito. Partindo do princípio que são apenas um, não existe uma metade que ir para um lado e outra metade que ir para o outro. Isso acontece? Não. Cada um, você pega um casal, cada um tem seu sonho. Vai realizar. E se um realizar, vai dar problema pro outro. Mas no casamento não tem, tipo, objetivos individuais, assim? Se você se torna um, como é que vai ter? Me fala como que tem, se tem como ter um objetivo individual para um casal que se tornou um. Mas tem algo que favorece a um e a outra tá de acordo, né? Isso sim. Tá de acordo ou ela sofreu uma pressão e aí ela concordou? Não, de acordo. Então, uma coisa é falar assim, a Luciana concorda com os meus sonhos. Por quê? Porque quando os dela eu não ouço, eu não pergunto a opinião dela. Que nem o exemplo da moto que você falou. Eu tenho um sonho de ter uma moto. Já falei com a Raquel, ela acha, pô, ela não gostaria de ter, mas se é o seu sonho... Então, mas aí que tá. Ela não está em comum acordo. Você vê que ela já falou, eu não gostaria. Mas não, se é tipo, o seu ela sonho... não anda. É isso que eu tô te falando, não é algo que agrada a ela. Mas se é o seu sonho, ok. Não é comum acordo. Comum acordo é o seguinte, quando você fala assim, eu tenho um sonho de ter uma moto. Ela, poxa, bacana. É legal a gente andando numa moto. Ela já sonha com você. Ela já se vê na moto junto com você. Diferente esse sonho. Eu tenho um sonho de ter uma moto. Ela assim, legal. Eu não acho graça, mas se é o seu sonho, pode conquistar. Não existe um comum acordo aí. Como que o casal consegue ser como um acordo em tudo na vida? Não é em tudo. Tem coisas que eu quero, que a Luciana não concorda, aí eu tenho que ter maturidade de falar, pô, se ela não concorda, então eu não quero mais. Tem coisas que ela quer que eu não concordo, e ela vai falar assim, se ele não quer, então não é. Porque olha só, deixa eu te explicar isso aqui. Deus só participa dos projetos que existe como um acordo no casal. É o que ele acabou de falar. Se ele quer uma moto e a esposa quer um carro, Deus não vai fazer parte desse projeto. Porque cada um quer uma coisa diferente. Mas ele insistiu muito e ela abriu mão de ter o carro para ter uma moto junto com ele. Não é assim que funciona. O comum acordo é quando um quer algo que o outro também sente paz. É aquela coisa, eu queria ter uma moto. O outro já se enxerga numa moto junto com você. E quando acontece, tipo, por exemplo, um homem é muito mais desenvolvido na questão da mentalidade do que a mulher. E, tipo, aí a mulher não consegue enxergar lá no futuro como homem. Como é que faz? Aí é o seguinte, a hora que o homem tem que parar e esperar a esposa estar no mesmo nível que ele. Trazer para o mesmo nível, né? Pois é. Vamos lá, o que é importante aqui quando a gente fala de você compartilhar a coisa certa? Seja intencional. Então você tem que ser intencional no que você compartilha. Exemplo, as ideias. Ideias você compartilha com pessoas estratégicas. Você não compartilha ideia com qualquer pessoa. Uma ideia sua tem que ser com alguém que vai entender o que você está falando e que também vai ajudar você a aprimorar a sua ideia. Entendeu? Por isso você tem que ser intencional. Aí o que você faz? Você tem uma ideia, você sai falando para todo mundo. Imagina o seguinte. Vamos facilitar aqui para vocês. Eu penso assim, eu tive uma ideia de escrever um livro. Aí eu vou e compartilho com você. Só que você nunca escreveu um livro. Você nem tem noção de como é. Pelo contrário, você acha que escrever um livro é algo muito difícil. Aí eu falo assim, eu estava pensando em escrever um livro. Sabe o que você vai falar para mim? Cara, pensa bem, é um negócio difícil, depois tem negócio de vender, tem por onde vai sair, publicar, se as pessoas vão gostar. Você começa a pôr uma série de empecilhos. Agora, se eu compartilho, eu estou pensando em escrever um livro, exemplo, com um escritor. O que ele vai falar? Caramba, que legal, cara. Incentivar. Bacana. Poxa, deixa eu já te dar uns toques. Faz assim, assim, assim. Então, olha só. A ideia não é ruim. Só que eu compartilhei com a pessoa errada. E quando você compartilha com a pessoa errada, existe uma grande chance dessa pessoa destruir, acabar com algo que Deus colocou no seu coração e que poderia mudar a sua história. Ideias. Ideias você não compartilha com qualquer um. Ideias você compartilha com pessoas que vão agregar algo à ideia que você teve. Pessoas que geralmente estão em níveis acima do seu, que têm uma mentalidade aberta, que têm experiência em outras áreas. O que tem de ideias boas que se perdem por aí, é incrível. Você quer um exemplo? Uma ideia boa, que meu pai poderia ter feito e não fez, porque não teve a visão de futuro. O quê? Cara, meu pai, eu poderia falar para você, meu pai não, no modo de falar.
Mas meu pai, exemplo, hoje a gente tem a Siri, tem a Alexa. Aham. Cara, meu pai já, 1980 já sabia disso aí. Como assim? Você não sabia? Como assim? Filho, aqui, ó. Meu pai chegava pra mim e falava o seguinte: Cleito, vê o que tá passando nos outros canais. Aí eu levantava, ia lá. Ó, eu lembro, ó. 2, 4, 5. Não tinha controle remoto nessa época. Eita. Cleito, apaga a luz. Aí eu levantava e apagava a luz. Cleito, fecha a porta. Então, a Alexa sempre já existia Os naquela comandos. época, eu já era. Agora, o que ele não aprimorou, não patenteou, É, alguém pegou poderia a estar ideia e milionário hoje em colocou dia. no papel. Cleito, baixa o volume da TV. Muito bom. É isso, entendeu? Então, só que assim, a ideia foi excelente, mas não foi aprimorada, não compartilhou com as pessoas certas, se perdeu. Não patenteou, poderia estar milionário hoje. Mas qual que é o filtro disso? Ó, porque eu já me peguei fazendo isso aqui, agora que você falou isso. Eu aprendi algo aqui, aí eu vim falar pro amigo que, cara, aprendi isso, ele, legal, mas Pessoa errada. eu acho que eu tô ajudando ele, a não reação da pessoa já demonstra que você errou com quem você compartilhou. Entendeu? Aí é o que? A falta do controle emocional, a falta de você filtrar com quem eu devo compartilhar isso. Porque o fato de você ter aprendido, para ele, exemplo, você aprendeu, isso é bom para quem? Pra mim, Uma vitória para quem? pra mim. E para ele? Eu acho que pode ajudar ele também. De que maneira? É isso. Não, Cleiton, é porque ele torce, é meu amigo, ele sonha comigo, aí ele vai ficar feliz. Mas se ele, olha só, você está pegando a pessoa que às vezes está numa categoria sua de amizade e colocando em outra. E esperando dela uma reação diferente. Então, por isso você tem que tomar cuidado com o que você compartilha. Com as coisas que acontecem com você no dia a dia. Na sua vida. Às vezes aconteceu algo com você que você vai compartilhar com ele, ele vai lá e conta para outra pessoa. E você foi exposto. Verdade. Por quê? É algo que aconteceu com você, só que você direcionou para a pessoa errada. Comece a selecionar. Gente, pega um papel e uma caneta, é muito fácil. No livro Especialista em Pessoas do Thiago, ele traz essa teoria que para mim é fantástica. Amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos. Pega um papel e uma caneta e escreve. Coloca cada um numa categoria. Pronto, você já teve clareza. Aconteceu algo de positivo? Compartilhe com um amigo íntimo. É uma ideia? Vai com o estratégico. Você quer relaxar? Vai com o necessário. Pronto. Fica mais fácil. Mas fora isso, você vai continuar falando que não deveria para as pessoas que não deveria ter compartilhado. Vamos lá. A sua intimidade. Com quem você deve compartilhar a sua intimidade? Sua intimidade você compartilha com seu cônjuge, com seus filhos. Se você tiver realmente um amigo íntimo de confiança, você pode até compartilhar. Mas se você tem dúvida, não compartilhe. Intimidade que eu estou falando é intimidade, coisas da sua vida pessoal. Coisas que as pessoas não podem ficar sabendo. Coisas que você precisa falar. Tem coisas que você precisa desabafar. Você precisa ter alguém para falar. Você precisa ter um amigo, alguém para te ouvir. Compartilhe com Deus nas suas orações. Mas o seu cônjuge é a pessoa principal para você poder realmente compartilhar essa intimidade. Ou a não ser que você tenha alguém de extrema confiança que você possa. Fora isso, controle as emoções. A maioria das pessoas não fazem isso. Sai falando tudo da vida delas para todo mundo. Inclusive coisas íntimas dela. Quando eu falo intimidade, eu estou falando de coisas pessoais que as pessoas não deveriam saber. Por que a gente precisa tanto de verbalizar as coisas? Pela falta de controle emocional, pela carência emocional, pela necessidade de aceitação. Às vezes a pessoa nem quer saber, mas... Vou te dar um exemplo. Se eu chegar para você e contar para você algo da minha intimidade, algo pessoal do Cleiton, coisas que só eu sei, como você vai se sentir? Vou ficar... Vai ficar feliz. Você vai me aceitar, não vai? Sim. Aí, ó, necessidade de aceitação minha, por isso que eu te contei. Você não me pediu. Se você não me pediu, quer dizer que existe uma grande chance de você contar para outra pessoa. Sabe por quê? Porque eu confiei em você. Só que a sua pessoa de confiança é o Teixeirinha. Então você vai contar para ele. O problema é que a pessoa de confiança do Teixeirinha é o Malvão.
Eu confio em você, mas você confia no Teixeirinha, mas o Teixeirinha confia no Malvão. E é assim que as coisas começam a correr. Tem situações que, exemplo, você é meu amigo íntimo, mas eu não sou seu amigo íntimo. Então eu conto para você coisas da minha intimidade, mas você conta as suas coisas para ele. É muito comum isso. O fato de você ser meu amigo íntimo não quer dizer que eu seja o seu. E às vezes você não se policia com isso. Se eu não sou o seu, quer dizer que tem uma outra pessoa que é seu amigo íntimo, então provavelmente para ela você conta as coisas. Então você precisa categorizar e fazer a leitura certa. Entendeu? Por quê? Porque isso traz muitos problemas. Relacionamento, conflito, perda de oportunidades, traição, decepção, frustração com pessoas. Tudo porque você falou o que não deveria. Ficou claro? Claríssimo. Então, cuidado com o que você compartilha. Na dúvida, fique em silêncio. Na dúvida, guarda para você. Se resolva emocionalmente, coloque as suas emoções no lugar. Trate as suas feridas, trate os seus complexos, trate as suas crenças. Para com essa necessidade de ter que falar tudo para as pessoas. Porque é assim que você retém a retenção das pessoas. Quando você fica falando coisas... Porque quando você conta um segredo para alguém, é isso. A pessoa fala, caramba, me contou um segredo, pô, ganhou um ponto comigo. Confia em mim. Só que isso foi só na hora. Isso pode ser uma técnica de conexão também, né? Isso não é técnica de conexão, porque isso não é positivo. Isso Não, é uma mas- falta de controle emocional. Não, mas às vezes, tipo, você precisa conectar rápido com a pessoa, aí você pode contar algo que não seja... Quando é algo- intencional, você pode quando falar é que é uma intencional. técnica. Uhum. Não vou compartilhar algo aqui para mostrar para o Teixeirinho que eu confio nele. É uma técnica. Eu geralmente eu conto para as pessoas aquilo que, exemplo, se eu falar para você e você falar para o Teixeirinho, não vai me trazer problema. Entendeu? Então Sim. tem. Eu sempre penso o seguinte, ó. Exemplo, eu vou falar aqui para você algo do Malvão. Se o Malvão estivesse aqui presente, eu falaria a mesma coisa? Sim, então eu vou falar. Se o Malvão estivesse aqui presente, ele ia ficar feliz com o que eu vou falar? Não, então eu não vou te falar. Melhor falar para ele. Eu sempre penso isso. O que eu falo para você, se você contar para outra pessoa, eu vou assumir? Vou. Mas não é só questão de você assumir o que você falou. A pessoa vai ficar feliz? Não, ela não vai ficar. Então guarde para você ou fale direto para a pessoa. Porque aí você vai ter a oportunidade de explicar para ela o porquê você está falando aquilo. Fora isso, fique em silêncio. Pega esse link e compartilhe nos grupos de WhatsApp. É um tema bem interessante. Principalmente a gente falou muito aqui a questão da família. Então, assista em casa, com a esposa, com os filhos, com o marido, para você entender a importância do que você compartilha. Na descrição também você tem lá o poder do recomeço, 7 passos para você recomeçar da maneira certa. Clica lá no link, adquira o seu livro. Tem E um você- webinário exclusivo. Tem um webinário exclusivo que foi o Wesley que gravou, por isso que ele sempre lembra do Gente, webinário. Nível Netflix. O livro ele não... o Não livro leu. ele não leu, mas Não o leu. webinário ele assistiu. Não, é que é um bônus, É, né, gente? É isso aí.